A campanha Junho Vermelho foi criada em 2015 pelo movimento Eu Dou Sangue. Com as baixas temperaturas, o número de doadores é menor. Por isso, esse foi o mês escolhido para conscientização sobre a importância de doar sangue. Quem conversa com a gente é a diretora do Hemocentro de Maringá, Márcia Momesso. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Elaine. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, ainda mais para falar de um assunto tão importante, né, Márcia, como a doação de sangue. Já sentiram aí uma redução no número de doadores? Sim, com certeza. Na realidade, por conta da pandemia, a gente já tinha tido uma redução considerável, né? E agora começa a esfriar, começa a reduzir mais ainda. E o Hemocentro de Maringá atende 30 municípios, é isso? Maringá mais 29, é isso mesmo? Isso, na realidade, nós temos convênios com toda a 15ª Regional de Saúde. Então, todos os hospitais são conveniados com a gente e atendemos esses municípios, né? Mas o Hemocentro também é um convênio e nós trabalhamos em rede no serviço público aqui no estado do Paraná. Então, nós acabamos mandando também sangue para o Paraná todo, né? Para os serviços de hemoterapia que são conveniados a nós também. Já tem sangue faltando? Como é que está nesse momento os estoques? Olha, Elaine, banco de sangue é um desafio, porque hoje eu posso estar com a geladeira cheia, aí passa o final de semana, a gente já começa com a geladeira vazia, né? Então, sempre é um desafio. Como nós estamos nessa campanha do Junho Vermelho, então nós estamos com estoque controlado, né? Controlado, mas com atenção. Porque se tiver alguma coisa que sai do controle em algum município vizinho, aí a gente já fica com o estoque baixo. Porque nós temos que ter todos os tipos sanguíneos e todos os hemocomponentes, né? E o sangue tem validade, a gente fraciona o sangue e cada hemocomponente tem uma validade específica. Então, realmente é um desafio. Para a gente lembrar que uma doação pode ser dividida em vários componentes, né? Você pode falar um pouquinho deles para a gente? Posso sim. Quando a pessoa chega para doar, ela é atendida por uma equipe multiprofissional e ela passa por uma consulta clínica. Essa consulta nós chamamos de triagem. Então, um médico ou um enfermeiro ele faz essa entrevista com o doador e pelo peso e altura nós classificamos a quantidade que nós vamos retirar de sangue dessa pessoa. Numa média, a gente retira em torno de 450 ml, que a gente chama de sangue total, é o sangue completo da pessoa, né? E esse sangue total, ele tem uma validade muito baixa se você não fizer nada com ele. Então, a gente fraciona os hemocomponentes em hemácias, plasma, plaqueta e crioprecipitado. Então, são 4 hemocomponentes principais. Então, a gente acaba falando que de uma doação você pode salvar até 4 vidas. Que legal. E assim, as pessoas às vezes ficam assim, mas eu vou doar o sangue, não vai fazer falta, porque infelizmente ainda tem essas crenças, né, que as pessoas veem por aí, acabam acreditando e deixam de fazer uma boa ação, né? Com certeza, tem muito mito, preconceito, desinformação, e tudo isso acaba atrapalhando o serviço e acaba atrapalhando também quem precisa do sangue, né? Tem gente que acha que não vai repor esse sangue, que vai ficar anêmico, né? Tem gente que acha que se doar, o sangue vai afinar ou engrossar. Tem, inclusive, muita gente com medo de agulha, né? Então, a gente tem muito problema, assim, problema não, né? Mas a gente recebe os doadores de primeira vez com bastante ansiedade. A partir do momento que ele doa sangue, ele fica um pouco mais tranquilo, vê que é muito simples o procedimento e acaba se tornando, então, um doador de repetição. E vale lembrar que quem doa também passa, né? Esse sangue passa por um exame, né? Antes de ser passado para frente para quem precisa, né? É até bom porque a pessoa fica sabendo, de repente, caso tenha alguma coisa, né? Isso mesmo. Na realidade, essa consulta, ela visa 2 objetivos principais, né? Nós precisamos saber como está a saúde do doador, porque ele tem que estar saudável para doar sangue, né? Então, se eu retirar uma quantidade dele, esse sangue não pode fazer falta para ele e vai repor rapidinho, né? E a gente também tem que se preocupar com quem está lá no hospital, precisando do sangue, no nosso ambulatório. Então, eu tenho que olhar nessa entrevista para os 2 lados, garantir a segurança do doador e do paciente que está precisando. E de quanto em quanto tempo o homem ou a mulher pode fazer a doação? Porque às vezes as pessoas ficam também, quero doar mais, ou então, não, vou esperar. Isso. Para homem e mulher, como você já falou, é diferente, né?
Os homens, eles podem doar de 2 em 2 meses, né? A cada 60 dias ele já pode doar, mas no máximo 4 doações no ano. Já as mulheres podem doar de 3 em 3 meses, mas também 3 vezes ao ano. É por isso que precisa ter bastante rotatividade, né? Para que tenha bastante Isso. sangue sempre. Isso. O sangue, como as pessoas não podem doar todo mês, por exemplo, então nós temos que ter esses doadores de repetição, né? Então, a partir do momento que um está em casa, o outro vem. Então, nós temos um banco, né? Um banco de doadores. E, graças a Deus, a gente está com esse estoque controlado, a comunidade tem sido bastante receptiva, mas quando a gente entra numa situação de risco, então a gente entra em contato com esses doadores para que eles venham doar. A mídia ajuda muito, né? Uhum. E o interessante é que assim, né? É o tipo de coisa que é melhor sobrar do que faltar, né, Márcia? É melhor sobrar do que faltar, só que também a gente tem que ter responsabilidade, né? A gente não pode deixar sobrar, né? Porque o sangue é caro. Todo esse procedimento que a gente faz, que como você falou, envolve exames, né? Então você atende esse doador, já a bolsa plástica já tem um valor considerável, você tem que comprar, adquirir. Então você vai colocar sangue nessa bolsa, vai fracionar, tem todo o procedimento do equipamento. E nessa coleta de sangue, além da bolsa de 450 ml, nós também coletamos alguns tubinhos de amostras e a gente classifica, então, os tipos sanguíneos dos doadores, né? Então, a gente vê se ele é A positivo, O positivo, negativo, faz a classificação ABO-RH, que a gente fala, e nós, então, classificamos, fazemos os exames sorológicos para algumas doenças que são transmitidas pelo sangue. Sífilis, AIDS, HTLV, as hepatites, né? As hepatites B e C, doença de Chagas. Então, como você falou agora há pouco, a pessoa acaba sabendo se ela tem essas doenças ou não. E como é que fica em relação à Covid? Eu me lembro que há um tempo atrás existia um prazo. Como é que está esse prazo para quem teve Covid? Isso. Logo no início da pandemia, a Covid, e é ainda, né, uma doença um vírus meio misterioso, mas agora a gente já conhece um pouquinho dele e sabe que, por enquanto, não houve relato nenhum de transmissão pelo sangue, né? Mas a gente tem que ter atenção e as pesquisas estão em andamento ainda. No início da pandemia, as pessoas que tinham Covid, leves, moderadas, elas podiam doar, mas elas tinham que aguardar 30 dias, né, de recuperação completa para elas poderem doar. Agora, as pessoas podem vir com 10 dias. Então, se você teve Covid, se você está bem, não tem mais sintoma nenhum e se recuperou completamente, você pode vir doar sangue. E vamos aproveitar então para falar quem é que pode doar sangue. Quem pode doar sangue? Então, basicamente, todas as pessoas que têm entre 16 e 69 anos e que estejam bem de saúde, né? Lógico que os menores de idade, eles têm que vir acompanhado do responsável legal, tá? Por quê? Porque o responsável tem que assinar um termo de consentimento. Infelizmente, ainda a gente tem que ter a presença desse responsável. As pessoas têm que ter mais de 50 quilos, porque, como eu falei, nós precisamos desse volume de sangue para fracionar esses hemocomponentes. Se eu tiro muito pouco sangue da pessoa, eu não vou aproveitar nada. Então, no mínimo 50 quilos, a pessoa tem que estar bem descansada, tem que ter tido uma boa noite de sono para doar sangue, porque realmente vai sair um pouco do líquido, né, do sangue que ela tem. Ela não pode estar em jejum, que é também uma pergunta bastante frequente que os doadores fazem, porque muitos doadores acham que eles têm que vir em jejum como se fosse num laboratório clínico, né? Mas não, a pessoa ela tem que estar bem alimentada. Só que quando a gente fala bem alimentado, lógico que assim, existe o doador que vem doar no período da manhã e o doador que vem no período da tarde. Aquele doador que vem de manhã é basicamente um café da manhã simples, com fruta, leite, café, o que ele gostar de comer, né? Um chá. Após o almoço, uma refeição leve, né? Não dá para comer aquela feijoada gorda e vir doar sangue. Isso acaba atrapalhando um pouquinho nos nossos procedimentos, né? Então, basicamente, uma dieta equilibrada, com fruta, carne magra, carboidrato, para você vir doar sangue, né?
E é basicamente isso. E lembrar sempre de comparecer com um documento oficial com foto. Legal, Márcia, vamos falar de horário de funcionamento. Amanhã feriado, o pessoal pode ir, não pode, como é que fica? Amanhã nós vamos estar fechados, né? Mas na sexta-feira nós estamos atendendo e aos sábados também. O nosso horário basicamente é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 18h30 da tarde. E aos sábados, das 7 da manhã às 12h30. Tá certo, bom, lembrando que fica do lado do HU, né? Isso, o Hemocentro fica na Avenida Bandacaru, né? Depois do tiro de guerra ali, número 1600, ao lado do Hospital Universitário de Maringá. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço e convido todo mundo para vir então doar sangue aqui no Hemocentro. Com certeza, obrigada.